わかりません。何かでかいのが。Antes tarde do que nunca, estou aqui para mais uma análise de mais um trailer de um filme do Godzilla, e agora com o trailer oficial lançado finalmente de Godzilla Minus One. E como já dito nos últimos vídeos, eu estou muito ocupado ultimamente e sem tempo para fazer os vídeos aqui para o canal, mas muito em breve irei voltar com a minha frequência, eu prometo. E hoje, né, voltando aqui para o assunto, estamos com mais um trailer de Godzilla, mais um trailer para vermos o que há de bom e o que há de novo para essa nova releitura, né, da obra Godzilla Mais Uma Origem. E vamos lá. Bom, o trailer começa e um dos grandes pontos altos dele é a própria trilha sonora, que lembra muito os outros filmes do Godzilla já lançados lá no Japão sobre o monstrão. A trilha sonora ela acompanha os acontecimentos do trailer conforme eles são construídos na base desse suspense que é trabalhado. A destruição do Japão, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porém a imagem do Godzilla ainda é um mistério. E o final culminando na aparição apoteótica do Godzilla, pegando fogo e todo machucado de certa forma, com a trilha sonora acompanhando e finalizando com o rugido do monstrão. Um ponto que eu talvez já tenha dito em outra análise sobre Godzilla Minus One, do teaser, né, no último teaser que foi lançado antes do trailer oficial, é que esse Godzilla ele aparenta muito, tanto em movimento quanto em aparência, a forma com que era trabalhado os filmes antigos do Godzilla, que tinham as fantasias, né, e como o Godzilla se movia, que era uma forma bem estranha, né, estranha que eu digo de uma forma boa. E a animação, assim, o CGI, o estilo, a textura da pele do Godzilla, se você ver, parece muito que é alguém que está controlando, né, que está fazendo os movimentos do Godzilla, e essa simulação, a similaridade e simulação que faz com que você imagine que aquilo é uma fantasia, na verdade referenciando a uma fantasia que iniciou, né, e que deu vida ao Godzilla lá nos filmes passados, é muito interessante, assim, é uma coisa até meio significativa para com a história do próprio monstro. Eu acho muito interessante isso, porque não é uma escolha estética, não foi uma coisa super bem estudada, é só uma referência a uma coisa que era feita no cinema japonês antes, né? Os monstros eles eram controlados por pessoas e isso não se apaga, né? Os monstros criados pelo Japão, né? Tanto para filmes como o do próprio Godzilla, da Gamera, por exemplo, ou até mesmo do Yongari ou outros monstros do cinema japonês, eles eram trabalhados com pessoas fantasiadas, e isso pode soar meio ridículo para quem não conhece muito do cinema japonês, mas era uma coisa que era feita e que, sinceramente, eu, como fã do Godzilla, aprendi a gostar bastante, e eu achei muito interessante que esse Godzilla Minus One, assim como o próprio Shin Godzilla que tinha vindo antes, eles referenciam bastante isso. É como se, por exemplo, um filme do Jurassic Park fizesse referência sempre aos seus animatronics, né? No meio do filme aparecesse um animatronic ali, mas porque é uma parte muito importante, né, de toda a saga, de toda a história do próprio Jurassic Park, né, com os seus animatronics e os dinossauros, né, sendo trabalhados a partir dessa estrutura fisiológica e talvez que se aproxima, né, o que mais poderia ser o que mais era eficiente para se tornar uma realidade da criatura, né. Mas voltando ao ponto, é uma coisa que eu achei muito incrível, a riqueza de detalhes é muito impressionante, assim, eu espero para ver o filme por conta que tem muitas coisas ainda numa grande interrogação, a gente não sabe como pode ser, né,
E provavelmente esse Godzilla Minus One vai se aproximar bastante do que foi o Shin Godzilla, né? Até porque grande parte de quem está trabalhando nesse filme estava em Shin Godzilla. Né, só pra finalizar, esse sentido que dá pro movimento do Godzilla, né, pro estilo do Godzilla em si, que parece que é alguém controlando e a fantasia e tal, é uma coisa assim que tem uma simbologia muito grande para com a história do monstro, e é uma coisa que eu achei muito bonita. O trailer demonstra o quão o Godzilla está furioso, né, e destrutivo durante todo o segmento. Você pode ver barcos voando, trens sendo destruídos e prédios sendo levados ao chão. A imensa destruição que o Godzilla está causando no Japão é incrível. E fora o estilo que o Godzilla tenta aplicar, né, referenciando a como ele era trabalhado em seus primeiros filmes com as suas fantasias, né, de monstro, há várias referências com os outros filmes do Godzilla, tanto americanos quanto japoneses. Principalmente ao filme antigo, né, o filme japonês, o primeiro filme do Godzilla de 1954, que tem muitas referências mesmo, aqui neste trailer. A gente não sabe, né, se vai ter tantas referências quanto teve nesses primeiros trailers e teasers, quanto vão ter no próprio filme em si. Eu acredito que vai ter muita coisa, até porque esse filme ele tá se estabelecendo bem na temática do que foi o primeiro filme do Godzilla, está voltando às suas origens, né, no que deveria ser os outros filmes do Godzilla, mas que isso foi se perdendo com o tempo, né? Muita gente não sabe, mas o primeiro filme do Godzilla ele é bastante voltado pro terror e pra uma coisa muito mais séria, voltada pro pós-guerra, né? Do que aconteceu com o Japão depois da guerra. E isso eu acredito que vai ser uma coisa que não vai faltar nesse filme. Vai ter bastante referência, tanto aos Estados Unidos quanto ao próprio Japão. Vai ser uma coisa bem... eu acredito, né? No caso, eu não sei, né? Não tenho provas de que isso vai acontecer, mas que vai ter muita coisa voltada para umas questões bem inteligentes a ver com o roteiro propriamente dito. Acredito que vai ter muita coisa a ver com o governo, né? Decisões que o Japão vai tomar. Ia ser muito interessante se eles colocassem quesitos históricos que realmente aconteceram mesmo. Pode ser que eles levem ao pé da letra e coloquem essas coisas, porém tem que ter a liberdade criativa para criar, né, ali o conceito da mitologia que envolve todo a questão do Godzilla, né, dele existir, por que ele tá causando toda essa destruição. E esse Godzilla Minus One, por enquanto, ele vai estar se estabelecendo na era Reiwa, né, que são esses filmes mais independentes do Godzilla que estão surgindo desde os primeiros animes que surgiram mais novos do Godzilla, englobando também o próprio Shin Godzilla. E esta fórmula, né, dos filmes mais independentes do Godzilla desta era, elas me lembram e se assemelham bastante se você conseguir lembrar do que foi, né, a própria era Millennium do Godzilla, que tinham vários filmes que eles eram meio que voltados para serem independentes um do outro, não eram uma continuidade própria do último filme. Eles se diferenciavam bastante, não eram a mesma coisa. E é o que está acontecendo aqui nessa era Reiwa, né? São animes e filmes filmados e feitos, né, com CGI e tudo mais, com atores reais. Porém, são filmes que não se interligam, não são continuidades uma da outra. Por exemplo, Shin Godzilla não veio antes de Godzilla Minus One. Ele vem depois, no caso, ele não vem em nenhuma continuidade, assim como Godzilla Minus One. E é uma coisa que eu acho muito interessante de se fazer, você criar um conceito, uma mitologia, um conto, né, uma nova história dentro de estabelecendo um novo universo. Mas uma coisa que eu acho, assim, meio que, não vou dizer um desperdício de roteiro, mas uma coisa que eu acredito que poderia ser muito mais enriquecedora para o modo de você poder expandir o universo, você fazer uma continuidade desses filmes. Até hoje eu aguardo muito uma continuidade do próprio Shin Godzilla, e iria ser muito interessante ver uma continuidade de Godzilla Minus One, com outros monstros, com uma história que dê continuidade ao que vai acontecer daqui pra frente. Porém, o que está sendo estabelecido com esta era Reiwa, assim como aconteceu na era Millennium, é que não vai haver, né, continuidade de um filme para o outro e que não vão estabelecer uma franquia. Pelo menos não é isso que tem acontecido nos últimos filmes japoneses do universo Godzilla, né? Tem mais acontecido isso com o próprio universo do Monsterverse, né? Que aí sim, os filmes eles se interligam, né? E esse Godzilla Minus One também não é ligado com nenhum filme americano, não tem nenhuma referência e não vai ter, porque é uma obra original japonesa de um novo filme, releitura das origens do Godzilla de 1954. Pelo que já é referenciado dentro do próprio trailer,
Os japoneses eles já têm consciência, já sabem da existência do próprio Godzilla, porém eles não sabem exatamente o que ele é. Aí vai haver esse mistério, né? Eles vão acabar descobrindo, assim como em todas as obras que dão um início para uma franquia ou um início para o mistério do próprio Godzilla, o que ele é, que criatura e de onde ele veio. Em vários primeiros filmes, de certa forma, do Godzilla, como por exemplo no próprio filme de 2014, no filme de 1954, em outras continuidades das outras eras do Godzilla, que deram uma nova origem, na própria era Rail, aí com os novos filmes e os novos animes do Godzilla, sempre há esse mistério do que é o Godzilla. Por exemplo, no Godzilla Earth, você descobre que o Godzilla ele conseguiu devastar o mundo, fez com que os humanos abandonassem o planeta Terra e depois de milhares e milhares de anos, quando a humanidade voltou ao planeta Terra, viu que o Godzilla era além de apenas um monstro, ele era uma força da natureza e também o maior Godzilla que já existiu, né? Ele tinha mais de 300 metros de altura, se eu não me engano, 500, 300 metros de altura. E era uma origem muito interessante, era diferente de todas as outras que houveram nos outros filmes do Godzilla, até mesmo os que foram feitos com fantasias, né, os filmes mais antigos do Godzilla, e esse anime ele conseguiu trazer uma nova abordagem e que eu gostei bastante. O anime ele não é, assim, um dos melhores do Godzilla, eu acredito que Godzilla Singular Point consegue ser um pouco melhor, e propriamente, como eu acabei de dizer, o Godzilla Singular Point também dá uma nova origem para o Godzilla, é uma coisa bem interessante, porque o Godzilla ele vem de outro universo, assim como seus amigos monstros, né, o Anguirus, o Rodan, né, as outras criaturas, elas também vêm de outros universos, elas vêm de um ponto singular dentro de realidades paralelas. E lembrando que Godzilla Minus One vai se passar após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, após o caos que aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, né, a participação que o Japão teve, e todas as suas consequências pós-guerra. E também aqui nesse trailer a gente tem revelado o significado de Godzilla Menos 1, né? Que é o Godzilla Minus One. Até agora, se você não percebeu, esse é o nome. E por que que é menos 1, né? Um nome tão estranho, se você pensar de certa forma, né? Um nome estiloso, porém, que você vê aquele menos 1 e você fica se perguntando por que Godzilla Minus One, menos 1, né? Bom, após o final da Segunda Guerra, o Japão ele sofreu bastante nas mãos dos Estados Unidos, né? Bastante com a consequência da própria guerra, do final da guerra. Duas bombas explicam muito bem o porquê. Porém, agora com os ataques de um monstro misterioso conhecido como Godzilla, que destrói ainda mais o Japão, e o Japão agora que já vem da destruição da própria Segunda Guerra Mundial, sem armas, sem exército, o que o Japão pode fazer se não ser completamente destruído agora pelo próprio Godzilla? Então seria tipo assim, o Japão que já estava no zero após a Segunda Guerra Mundial, está sendo atacado por uma criatura que acabou de vir à existência, ou melhor, que acabou de surgir misteriosamente e está destruindo a própria nação. Novamente, né? Agora sem guerra, sem nada, agora apenas um monstro descontrolado, então praticamente do zero eles vão pro menos 1. E seria mais ou menos esse o significado, de que depois de uma grande destruição, né? Depois de vários conflitos, depois de uma guerra, agora um monstro é um novo desafio para o próprio Japão. E como eu disse, né? Esse filme do Godzilla ele vai ser trabalhado bastante no horror da guerra, na consequência das armas nucleares, da própria bomba nuclear. Ia ser muito legal também se aparecesse Hiroshima e Nagasaki, né, de alguma forma, se eles referenciassem isso, mas eu não sei se eles vão acabar fazendo referência à bomba de Hiroshima e Nagasaki. E também é um ponto bem interessante que, olha só o que a gente teve nesse ano. A gente teve o Oppenheimer, que conta a história do criador da bomba atômica, né? E agora é a Godzilla Minus One fazendo uma referência ao Godzilla, que ele é uma resposta. A própria criação do Godzilla é uma resposta às bombas nucleares. Olha que interessante, cara. Parece até que tudo foi meio que planejado para esse ano acontecer. Você pega Oppenheimer e depois já assiste Godzilla Minus One. Ia ser muito interessante, né? Se bem que não tem data de lançamento aqui pro Brasil ainda deste filme, então a gente vai ter que esperar ainda um bom tempo. A origem, né, do Godzilla, a criação do Godzilla, né, ela foi baseada nesse terror após a Segunda Guerra Mundial. Tanto que existem artes conceituais da primeira versão do Godzilla, que o Godzilla ele se parece muito com um cogumelo atômico, né? Era pra ele parecer muito mais com uma bomba atômica, né? Mas ele foi todo moldado, né, pra parecer uma coisa mais animalesca, né? Não parecer uma coisa tão próxima
do que é uma criatura que realmente existiu, uma coisa mais monstruosa mesmo, pra ser um terror, né? Por isso que o primeiro filme ele é mais obscuro, né? Ele não é tão... ele é bem mais, como eu posso dizer, inteligente nas temáticas que ele aplica do que muitos dos outros filmes que vieram depois do próprio Godzilla. E isso é muito legal, né? Ter o Godzilla como uma resposta à bomba atômica e no mesmo ano que a gente teve um filme que fala sobre o criador da bomba atômica, né? O Oppenheimer, que inclusive, né, teve esse contraste, né, com Barbie, né? Os dois filmes esse ano, que foi muito legal. Eu amei o Oppenheimer, eu não cheguei a assistir Barbie, mas Oppenheimer é muito bom, é um filme muito legal e que eu acho que vai valer muito mais a pena pra quem é fã de Godzilla assistir esse filme, ver, né, os conceitos ali, claro que não tem nada a ver com Godzilla, né, mas é interessante ali pelo quesito histórico. E se esse filme de Godzilla Minus One trabalhar o quesito histórico também, por mais que vai ter, né, o Godzilla, que não é uma coisa que realmente existiu, é só uma releitura, ou melhor, uma maneira que o japonês tentou abreviar aqueles conflitos, né, de uma forma mais leve, né, colocou o Godzilla como um responsável, assim, né, uma coisa misteriosa, um monstro que causou uma destruição imensa num país tão pequeno, né. A trilha sonora, além de ela ser uma excelente trilha sonora, né, eu não sei se nesse ponto houve um dedo dos criadores de Shin Godzilla, mas a música ela é bem parecida, cara. A trilha sonora, né? Do modo que ela é, daquele suspense, aquela forma com que. Aquele suspense, né? A forma com que ela é construída e ela vai culminando no final do trailer para o rugido do Godzilla, né? É uma trilha sonora que ela lembra bastante as músicas que eram apresentadas no Shin Godzilla, né? Acho que até mesmo nos próprios trailers do Shin Godzilla. Não me lembro agora, mas acho que sim. E sobre aquela coisa dos japoneses ainda não saberem do que se trata este Godzilla, há uma cena de uma moça que ela está numa janela, né? E na janela aparece um reflexo do Godzilla. Essa cena ela diz, né? Isso é o Godzilla, né? Dando um sentido de que eles sabem exatamente o que é a criatura. Há um rumor sobre o que é o Godzilla, sobre o que é essa criatura, um grande monstro que ataca pontos específicos do Japão. Porém, eles ainda talvez não saibam como é a imagem do Godzilla, eles não sabem o que é o ser Godzilla, eles sabem que existe essa lenda, esse misticismo, de certa forma, do Godzilla, né? Essa mística, esse conto, essa história, essa lenda. E que, durante o filme, provavelmente eles vão descobrindo, né? Eles vão vendo o que é essa criatura, que provavelmente vai acabar culminando na destruição do Japão inteiro, né? De certa forma. Os rugidos e sons do Godzilla, a própria aparência, né, como dito, são muito bem feitas, e o Godzilla ele parece muito com uma versão, né, do próprio Godzilla da Era Sido. Parece uma versão mais com um upgrade, né, mais um pouco melhor do que a versão do próprio da Era Heisei do Godzilla, e um aprimoramento muito interessante também. E assim como no teaser, você pode ver que a composição de cenas não mostra o monstro, né? Só no final que ela apresenta, né? Tanto com o Godzilla rugindo, quanto durante o trailer você vê várias cenas em que aparecem pedaços do Godzilla, você não vê o Godzilla por completo. Na própria janela em que o Godzilla, ele aparece, a silhueta do Godzilla você vê pouca coisa, tá borrado, né? Ele não aparece completamente. Então é muito interessante isso, você vê os detalhes assim na pele do Godzilla que são muito legais, é legal de você ver a riqueza de como foi feito, né, como foi bem feito no caso, então é uma coisa muito legal. E esse Godzilla ele não é um Godzilla tão grande quanto outros que existiram, como o próprio Godzilla Earth que eu citei no meio do vídeo. E até mesmo os Godzillas mais recentes, o de 2014, o Shin Godzilla de 2016, outros Godzillas aí do passado, ele não é tão grande quanto alguns desses. Ele nem está perto de ser um dos maiores Godzillas que já existiram. Ele está mais próximo do que era o Godzilla original de 1954, e isso é mais um ponto importante. As semelhanças que esse filme vai ter com o filme de 1954, as referências que ele tem, me apontam a dizer que esse vai ser basicamente a transformação, basicamente um remake completo do que foi o Godzilla de 1954. Vai ser uma coisa muito interessante e, cara, se eles trabalharem a partir do ponto em que acabou aquele filme, ou melhor, a partir do ponto que é aquele filme de 1954, por tudo que ele representa pela história, né, do cinema, tanto do Japão quanto do mundo, né, assim, dizendo... Eles tendem a ter uma pepita de ouro muito grande, né? Um grande diamante, uma pérola em mãos, e que, se bem quisto pelos espectadores e pela crítica, pode ser um dos melhores filmes, talvez, do ano.
E voltando, né, só no ponto do tamanho do Godzilla, ele vai ter entre 55, 60, 61 metros. E vai ser um Godzilla bem padrão, né? Ele não vai ter um tamanho que vai extrapolar muito, mas também não vai ser um Godzilla tão pequeno assim, né? Se for ver bem. Existem até mesmo versões de outros monstros que ganhariam desse Godzilla, porém ele ainda é um Godzilla bem ideal para as proporções que o filme pede, assim, né, de certa forma, sendo como vai ser um remake de 1954, ele não precisa ser tão grande, ele precisa ser só do tamanho mais parecido com o Godzilla original, para que, né, que possa ser feito as cenas, né, se estabelecendo a referência do que foi aquele Godzilla. Assim como o próprio Godzilla e o trailer e as cenas que nos foram apresentadas, há muitas referências sobre os outros filmes do Godzilla, principalmente o de 1954, né, como eu já tenho dito. E também principalmente sobre o filme do Godzilla de 2014 e o próprio trailer, os primeiros trailers do Godzilla de 2014, se vocês forem pesquisarem, o primeiro trailer, no caso, ele é muito parecido. Toda a construção de cenas, assim, várias cenas, vários takes, são muito parecidos com os takes do Godzilla quando ele é revelado no primeiro filme do Godzilla de 2014, né? Porque naquela época ninguém sabia como ia ser o novo Godzilla feito por um estúdio americano, né? Até porque em 1998 o Godzilla ele foi feito, né, pela primeira vez por mãos americanas e não deu lá muito certo, né? Aquele lá nas próprias palavras de um dos criadores do Godzilla original, aquele não era o Godzilla, né? Era um filme que tentava ser parecido com o Godzilla, que tinha um monstro lá que era pra parecer o Godzilla, mas não tinha nada de igual. E falando em referências, né? Uma das coisas que eu acho que vocês têm visto em muitos lugares é que o abocanhar, né, do Godzilla, ou melhor, há várias cenas, né, com os trailers que mostram os trens sendo destruídos e que fazem referência ao Godzilla, né, quando ele abocanha lá no filme de 1954, quando o Godzilla, eu vou ter que falar só 54, porque falar 1954 fica muito cansativo. Quando o Godzilla ele abocanha o trem, né, e é a cena talvez que mais marca o primeiro filme do Godzilla, né, o filme antigo de 54, que é o Godzilla, né, com o trem na boca, fazendo toda uma simbologia, né, pro monstro e a locomotiva. E entre essa outra referência em que o Godzilla ele esmaga, né, destrói um local ali e acaba levando a talvez a morte de alguns fotógrafos, né, alguns jornalistas ali, que no filme de 1954 o Godzilla ele derruba uma torre onde tá cheio de gente tirando foto, né, vários jornalistas ali, vários fotógrafos, e o Godzilla acaba derrubando a torre e matando provavelmente essas pessoas. E como eu tenho falado da carga sombria que o filme vai ter e que o filme de 54 também tem, há a cena aqui em que o Godzilla ele acaba pisando, né, naquela cena em que mostra uma parte do Godzilla, né, mostra o pé do Godzilla, né, e que também tá no teaser. O Godzilla ele pisa em cima de várias pessoas, é uma coisa bem assim que não foi mostrado em muitos dos filmes do próprio Godzilla, né, não é uma coisa muito bem trabalhada, né, esse terror que abrange a figura do monstro, né, que tudo que vem ao seu caminho é por pura consequência, né, que ele é apenas um monstro que tá passando por onde os humanos estão, né, ele não tá ali pra defender ninguém, e que se dane os humanos, né, de certa maneira. E em relação à trama política do filme, tem também o ponto de vista em que não somente a guerra, né, os conceitos dos conflitos e o pós-guerra, as armas nucleares, também uma coisa que vai ser legal de se ver, né, importante também, é como vai ser trabalhado o quesito Estados Unidos nesse filme, né, o governo japonês, né, como que vai ser tratado a mão que os Estados Unidos teve, né, na própria destruição do Japão após o final da Segunda Guerra Mundial. E para finalizarmos a nossa super análise aqui, cheia de detalhes e que eu já venho comentando já faz um bom tempo, né, o vídeo tá ficando longo, mas mesmo assim eu gosto bastante de Godzilla, gosto bastante desse filme, e mesmo que não tenha lançado, né, já tá nos proporcionando muitas coisas aí, muitas coisas novas e muito interessantes sobre o novo futuro aí dos filmes japoneses do Godzilla, né? E agora, guardando, né, pro final, um ponto bem importante que eu resolvi guardar aqui pro final, que pelo menos pra mim soou de uma forma muito, talvez filosófica, talvez bem significativa para com o trailer do Godzilla Minus One. É uma frase que é dita por um dos personagens que ele tá, que talvez, eu não lembro muito bem, e vai parecer até meio xenofóbico, mas por conta dos japoneses, né, dos asiáticos serem meio parecidos, né, eu não lembro que personagem era esse, mas se eu não me engano, ele era o personagem que tava com a faixa na cabeça, talvez ele ainda não tivesse com a faixa na cabeça, mas cenas depois ele ia
estar assim, né? Enfim, é uma cena dentre os personagens, né, que nos são apresentados todos em conflito, né? Inclusive há várias cenas, né, dos personagens meio que brigando, entrando em conflito entre eles. Mas na cena que eu quero pontuar aqui é a em que o personagem ele tá deitado no chão, né? Ele olha provavelmente pro Godzilla, talvez não é explicitamente explicado o que acontece ali naquela cena, mas ele fala: esse monstro nunca irá nos perdoar. Agora, há muitos pontos de vista que se podem ser considerados aqui, que ele pode estar se referindo aos próprios japoneses em si, à própria humanidade ou até à própria guerra como uma atmosfera ali, no caso, no momento, né? Ele não irá nos perdoar por conta da guerra, dos conflitos, do que está acontecendo ao redor do próprio monstro, dos japoneses por terem feito alguma coisa para ele, da própria guerra que fez alguma coisa para o monstro Godzilla, ou da humanidade toda, né? O que ela tem feito e e as causas do porquê o Godzilla surgiu por ali, daquele monstro, né, ter surgido, ou até mesmo uma coisa mais voltada para o próprio plot do que pode ser o filme, que é uma coisa que eu não sei porque tem batido na minha cabeça desde que eu vi o trailer, que quem sabe se o próprio Japão, não só o, né, levando para o lado da guerra que os Estados Unidos atacou o Japão, e se o Japão tiver atacado o Godzilla, né? Não ter o filme ele se trabalhar nesse modo de que os Estados Unidos atacaram o Japão e consequentemente acordado o Godzilla ou transformado outra criatura em Godzilla. A gente não sabe, né, inclusive da origem, né, que origem esse monstro vai ter, que origem de onde o Godzilla vai vir, né, se ele somente vai surgir ou vai se transformar e virar essa criatura. Porém, é muito interessante se o próprio Japão tiver causado, né, o surgimento do Godzilla, né, estabelecido esse novo conflito e que a criatura surge para destruí-lo mais ainda. E uma coisa que eu quero pontuar também aqui no finalzinho do vídeo é que eu tenho uma amiga que ela é descendente de asiáticos, descendente de japoneses e parentes que viveram na guerra mesmo. Isso que eu queria trazer aqui pro final do vídeo, porque uma vez eu perguntei a ela o que ela achava sobre isso, né, sobre esse quesito histórico ali. Aí ela não é muito de história, né, ela não gosta muito desses pontos assim mais voltados pra história mesmo em si. Ela é japonesa, mas ela não curte muito ficar sabendo sobre essas coisas, né? Claro que ela sabe, né? Ela é uma pessoa muito inteligente que eu conheço. Perguntei a ela sobre o que ela achava, né, do Japão, o que ela tinha sobre a opinião do que o Japão era na guerra. E, cara, eu fiquei impressionado com a resposta que ela deu pra mim, porque eu achava que ela ia defender que os Estados Unidos eles tiveram uma culpa muito grande e tal, mas até que ela foi bem coerente nas palavras que ela usou, que ambos os lados são bem culpados das consequências, né, pra humanidade aí. Porém, o Japão também mereceu levar, talvez, os ataques por conta das atitudes que estavam sendo tomadas pelo próprio governo na época. E isso eu achei interessante, né? Até porque eu só tenho ouvido falar que os Estados Unidos é culpado por tudo, né? Mas excluindo, né, o outro lado, né? Sempre existem dois lados de uma mesma moeda, né? É o que eu sempre digo. E é bem interessante ver isso aí, e isso que me fez pensar nessa frase, né, do personagem, né, do trailer, e se esse monstro nunca irá nos perdoar, né. Quem sabe até o próprio Japão não tem uma culpa muito grande aí. E isso eu tô dizendo até mesmo né, no sentido das bombas nucleares e do próprio Godzilla, né. Mas bom, espero que você tenha gostado. Esta foi a nossa super análise aqui de Godzilla Minus One, o trailer oficial lançado. Lembrando que tudo aqui é uma opinião minha, pontos de vista diversos. Deixe o seu aí embaixo nos comentários se você quiser, né? Se você tiver tempo e se você tiver gostado do vídeo, né? E deixe seu like, né? Se inscreve no canal, comenta, como eu já acabei de dizer. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, onde provavelmente eu irei fazer análise de Monarch, Godzilla Monarch Legacies. Bom, espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e